Teixeira, Maria da Silva e Carlos Caneja Amorim, já prontos para mais uma edição do Guimarães em Debate, a análise da atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, esta semana houve reunião descentralizada da Câmara Municipal de Guimarães, desta feita no Ave Parque, porque o tema central da reunião era a ciência, e como tal foi realizada no Ave Parque. Daqui a alguns minutos já vamos olhar para essa reunião e ouvir os comentários que o painel do Guimarães em Debate entende por convenientes. Mas por agora, importa saudar o convidado especial do programa de hoje, Nuno Vieira Brito, recém-eleito Presidente da Comissão Política Conselhia do CDS em Guimarães, a quem desde já saúdo. Agradeço a disponibilidade para estar connosco no Guimarães em Debate. E, Dr. Nuno Vieira Brito, começaria precisamente por aí, reeleito para um mandato de mais 2 anos, um mandato de continuidade, ou pelo contrário, vai trazer novidades nesta nova presidência no CDS de Guimarães? Pois, muito boa noite. Cumprimento a si e a todos que estão presentes neste espaço, bem como a todos os ouvintes, e agradecer desde logo o convite que nos fazem para estar presente. A pergunta é interessante. Eu acho que hoje em dia a política é tão grande e é tão diversa, tudo aquilo que nos vai tendo neste espaço, que nada é uma continuidade do tempo anterior. E se me permite, gostaria de recordar que nos dois anos anteriores, que no fundo foram um pouco mais alargados por causa da pandemia, o CDS teve 2 ou 3 momentos importantes, um dos quais foi precisamente as eleições autárquicas, onde de alguma forma incluiu e introduziu a sua marca dentro da coligação Juntos por Guimarães, e volto a recordar que temos um belíssimo Presidente de Junta também, o da Costa, como resultado também desta coligação, que retirou o Partido Socialista 40 anos da Junta da Costa, portanto, um acreditar também num militante do CDS dentro da coligação Juntos por Guimarães, e simultaneamente, durante estes 2 anos, o CDS teve também um percurso algo difícil com a mudança de líderes e com a realização, inclusivamente, do próprio Congresso em Guimarães, que, como estará recordado, foi responsabilidade nossa, da Conselhia, e, portanto, em última análise, minha também como Presidente da Conselhia. E, portanto, ainda dentro desse mandato de 2 anos, e, portanto, e nesta filosofia de fazer o balanço, permita-me dizer que um dos aspectos que mais me agradou foi termos conseguido reconstruir a juventude popular, e, portanto, nestes 2 anos, temos agora uma juventude popular em Guimarães, o que não tínhamos há bastante tempo. Portanto, estes 2 anos não serão iguais. Não teremos congresso, não teremos novamente uma nova juventude popular, que já temos, e teremos uns outros desafios. Os desafios são evidentes. Estamos num período particularmente complicado do CDS, temos que o reconhecer. Esse período passa pela reafirmação do CDS e pela importância da sua ideologia como marca importante, não só a nível nacional, mas também a nível local, baseado naquilo que é a sua grande filosofia ideológica, que de facto é bem marcada, e, portanto, não temos aqui uma osmose difícil de ser perdida. E, portanto, estes 2 anos será, na nossa intenção, reencontrar com os militantes e simpatizantes, dando origem a que a direita seja bem definida e bem construída como uma oportunidade, fugindo dos populismos ou de novas ideias que vão surgindo também nesse espaço político, e voltando a pensar que, de facto, conseguimos atrair os guimaranenses e, desta forma, a parte nacional também para aquilo que são as principais ideias do CDS. Muito bem, eu convidava o painel, se tem algum comentário a fazer, alguma questão que queira lançar ao nosso convidado. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Nuno Vieira Brito, dizer que é um prazer estar consigo aqui neste espaço de debate, mas no fundo vamos trocar aqui apenas algumas opiniões, saudar a sua eleição para o 2º mandato e dizer-lhe o seguinte: de facto é um mandato, mais uma vez, bastante exigente, porque de facto, em termos de contexto, não é nada fácil. Todos nós temos presente a história recente do CDS e os problemas que passou. Percebe-se que o desafio é a refundação. Daí o Congresso, que teve 1.400 congressistas, portanto, se dá a dimensão do que é o CDS. O CDS é um partido estruturante na democracia portuguesa. É indiscutível. E acho que o devemos reconhecer publicamente. E, portanto, o desafio que o Dr. Nuno Vieira Brito tem, necessariamente, será um desafio
que, estou certo, terá o sucesso merecido. A aposta na juventude também me parece evidente, não é só a juventude popular, nota-se nas atividades do CDS essa envolvência da juventude. Quando vivemos à direita, digamos assim, do Partido Socialista, não estou a falar do PST, mas com o surgimento da Iniciativa Liberal e do Chega, de facto, o contexto é extremamente difícil. Mas o CDS não desiste e como o CDS, eu entendo que o CDS, de facto, tem um mérito próprio, o seu momento chegará e essa refundação será o sucesso. A nível de Guimarães, a coligação Juntos por Guimarães, a nossa cooperação mantém-se e é válida. Na última Assembleia Municipal, em que o PSD tinha, inclusive, até uma proposta bastante social-democrata, que era o apoio dos 20 euros para cada aluno. O Dr. Nuno Vieira Brito, na própria declaração de voto, disse que era a cooperação no limite, mas era a forma leal como via e como o CDS sempre se comportou nesta coligação com o PSD. E, portanto, não deixaria de desejar sucesso a este seu novo mandato. Francisco Teixeira e Mariana Silva provavelmente não desejarão sucesso eleitoral, pelo menos. Antes de nada, cumprimento o Dr. Nuno Vieira Brito pela sua eleição, pessoalmente, primeiro, cumprimentar a todos também, e também pela sua eleição. Eu concordo em parte com o Carlos, o CDS, enquanto Partido Democrata Cristão, tributário da doutrina social da Igreja, foi e era muito importante que continuasse na sociedade portuguesa e também na sociedade vimaranense. Aliás, os democratas cristãos e os sociais-democratas sempre tiveram uma enorme proximidade ideológica na construção da Europa e na construção de Portugal até, não é? O primeiro partido a quem o Partido Socialista se uniu nos alvores da democracia em Portugal foi justamente o CDS. O Freitas do Amaral, que foi o líder fundador do CDS, foi ministro do Partido Socialista. E, portanto, o que desagradou bastante a muitas das bases do CDS. Sim, terá desagradado, eventualmente. O PSD já agora? Eventualmente, mas a verdade é que a democracia cristã, do ponto de vista ideológico, e também em Portugal, sempre esteve muito próxima da doutrina socialista, social-democrata, do socialismo democrático e da social-democracia. E foi muito importante esta doutrina social-cristã, de inspiração social-cristã, para a construção da democracia portuguesa. Eu espero que essa doutrina cristã, cristã, aqui não é no sentido religioso, bem entendido, da doutrina social da Igreja, possa continuar a ser a matriz ideológica do CDS, porque ela é muito necessária a Portugal. Mariana Silva, se estivéssemos a Itália, falaríamos do compromisso histórico, não é? Da união, da cooperação entre a democracia cristã e o Partido Comunista, mas estamos em Portugal. E a Mariana Silva não está aqui nessa condição também. Antes de mais, boa noite a todos. Também cumprimentar o nosso convidado, Nuno Vieira Brito, e também parabenizá-lo pela eleição deste segundo mandato. Não sei se vou ser tão simpática nesta abordagem, até porque é para isso que aqui estamos, para discutir ideias e até algumas dos comportamentos que temos e das opções que tomamos, ou que os partidos que representamos tomam. E se, relativamente ao CDS e à coligação com o PSD, que sabemos agora até trouxe o presidente da Junta de Freguesia da Costa, que foi uma grande conquista, como acabou de referir, mas por um lado nós assistimos a um CDS forte que faz uma grande intervenção na Assembleia Municipal, por outro lado, nas reuniões de Câmara, e isso nós dissemos também agora no balanço que a CDU fez de um ano de mandato, porque foi na 12 de outubro que a Assembleia tomou posse, a Assembleia Municipal. Na Câmara não vemos tanto esta oposição aguerrida como podemos assistir na Assembleia Municipal, que não é de hoje, que já era anteriormente, mas que fazemos este balanço de que têm esse comportamento. E na Câmara não se vê tanto e estão mais apagados. E essa também foi uma crítica que fizemos, tanto ao PSD como ao CDS, até porque quando tínhamos vereador as reuniões demoravam um bocadinho mais e era porque também levávamos realmente mais problemas locais e dos vimaranenses para que fossem analisados e para que tivessem a resposta necessária. E por isso fica também aqui a questão
se pretendem ser mais fortes nos próximos anos, levando realmente e dando voz realmente aos problemas dos vimaranenses, sem esta visão centralista que temos assistido até aqui um pouco, através do Carlos, desta visão de estamos junto do PS, apoiamos, estamos juntos para fortalecer as posições que o PS tenha para o desenvolvimento de Guimarães, e se esta for uma opção do PSD e do CDS, é uma opção válida, não é? Não estou aqui para dizer que não o devem fazer, mas parece-me que da oposição pretende-se mais. E não é o apontar o dedo, porque da minha parte, apontar o dedo nós apontamos em todo lado, até em casa, porque queremos que os nossos melhorem, não é? E por isso apontar o dedo também é para se melhorar. E aqui a questão central é esta, é se daqui para a frente podemos ver um CDS mais forte também na Câmara. Em jeito de pergunta, o comentário da Mariana Silva, no Oliveira Brito. Eu gostei imenso desta intervenção e agradeço-a, porque eu acho precisamente que a CDU tem tido um papel muito passivo e muito próximo do PS na Assembleia Municipal. E se nós fizermos um levantamento daquilo que tem sido as votações da CDU em muitas áreas estratégicas, nomeadamente relativamente ao plano, às atividades, ou tudo aquilo que é o apoio às áreas financeiras da Câmara, a CDU, ao contrário do CDS, e portanto também dos Juntos por Guimarães, porque temos votado quase tudo em conjunto, tem sido de facto um grande apoio do Partido Socialista. Portanto, eu daria aqui uma recomendação à Mariana, de quem gosto muito e de que dou os parabéns, que fizesse uma análise criteriosa das votações na Assembleia Municipal e que depois, com essa análise criteriosa, que sei que faz bem e reconheço a honestidade pessoal e intelectual da Mariana nesse aspecto, que depois tirasse essas conclusões. Relativamente portanto, isto numa questão de contexto geral e para recordar aquilo que é o balanço, tal como foi trazido até aqui. Relativamente à questão da Câmara, eu também acho, e concordo com a Mariana, totalmente, de que o CDS e, obviamente, a coligação Junto por Guimarães que nós estamos, tem que ter uma apresentação muito mais forte e direta daquilo que é um outro modelo da sociedade. E esse modelo da sociedade tem que ser apresentado e nós tentamos fazê-lo na Assembleia Municipal e tentamos também fazê-lo na Câmara, provavelmente não com tanto sucesso, percebo eu, porque não é tão visível na sociedade em geral. Tentamos fazê-lo na Câmara e na Assembleia Municipal para termos uma outra opção. Não faz sentido apresentarmos de 4 em 4 anos um modelo de sociedade diferente, quando depois, naqueles períodos, achamos que, afinal, até somos bonzinhos e estamos a apoiar tudo isto em nome de Guimarães. Ora, em nome de Guimarães, nós temos um modelo de sociedade diferente. Nós temos que nos assumir que somos uma cidade média, uma cidade que tem que se preocupar muito com aquilo que é uma muito baixa qualificação rentabilidade das pessoas que aqui vivem. Nós temos salários baixos muito grandes em indústrias tradicionais. Naquilo que é a valorização do ensino, da investigação e da ciência, que são às vezes muito fáceis de dizer, mas muito mais difíceis de executar, o produto final, se me permite utilizar assim, o produto final, que é o jovem, foge de Guimarães. E, portanto, todo o investimento na investigação, na ciência, não o conseguimos rentabilizar para criar valor em Guimarães. E de facto, nós estamos a criar aqui uma sociedade em que somos todos muito simpáticos, não usamos a meritocracia e muitas das vezes usamos a proximidade pessoal, familiar ou partidária para determinados locais ou lugares e, portanto, não estamos a criar aqui uma sociedade democrática que use o mérito e que tenha aqui uma afirmação de cidade / concelho com um nível de desenvolvimento explícito. Não vale a pena nós estarmos aqui a discutir de alguma forma já estamos a entrar no tema do debate hoje. Peço desculpa, Dona Santa Câmara, portanto, se eu já acabei o meu assunto, já acabei. Não, pediria-lhe que guardasse isso para já a seguir. Mas eu já agora gostaria de dar duas notas, se fosse possível. Eu vou pedir muito breves. A Mariana provavelmente também quererá. Também. Vai concordar comigo a Mariana, de certeza. Temos que ser rápidos, então, senão não saímos aqui. Para mim, é muito rápido. Não sei. Sim, serei muito rápida. Não vou provocar, claro que não, nem é para isso que a gente está aqui. Mas façamos o seguinte.
Eu faço essa contagem da Assembleia Municipal e o Nuno Vieira e Brito faz a contagem na Câmara Municipal e até nas intervenções da Câmara Municipal. Onde sabemos, agora falta que dar-me razão a minha Assembleia Municipal. Eu tenho que fazer as contas. Onde sabemos que tem uma intervenção muito mais ativa, onde se pode realmente mudar alguma coisa, ao contrário da Assembleia Municipal, em que temos uma intervenção muito mais fiscalizadora e onde as propostas que apresentamos nem sempre seguem o caminho desejado. Até, quer seja para a CDU, quer seja para o CDS, porque aquilo que assistimos é um PS que nega sempre e que vota sempre contra as propostas que são apresentadas. Mariana. E por isso faço só aqui este desafio e vamos deixar para um outro programa em que tenhamos cá novamente voltaremos a convidar o Nuno Vieira e Brito para Exatamente. fazermos aqui o balanço e estabelecermos as contas finais. Carlos Caneja Amorim, ainda querias dizer alguma coisa? Queria basicamente cristalizar um pouco aquilo que disse o Dr. Nuno Vieira Brito, com o qual concordei, que é a nível de política interna, digamos assim, da cidade-estado de Guimarães, que é uma ideia que eu tenho bastante. Porque esta ideia de cidade-estado é impositiva, que tem a ver precisamente com o centralismo, que é um combate que nós todos temos que trabalhar. E aí, Mariana, a nível de política interna, como o Dr. Nuno Vieira Brito disse, nós defendemos um outro modelo. Um modelo que assenta claramente na meritocracia, que assenta claramente em querer que deixe a sociedade vimaranense de viver do ordenado mínimo, em que, de facto, haja uma nova esperança para a cidade-concelho de Guimarães. A nível de política externa, digamos assim, que tem a ver com a cidade-estado, acho que aí não vem mal ao mundo em nós dizermos que estamos junto com o PS, como estamos com o CDS, como estamos com a CDU, quando o que está em causa é o superior interesse de Guimarães. Porque o centralismo é um mal que, inclusive, acho que vive acima dos próprios partidos. E é esse mal que nós temos que combater. E é a nível de política externa. Conheço muito bem a ligação do PS ao PSD e as ideias muito idênticas. A nível de política externa, Mariana, conheço. Porque, inclusive, ser oposição não tem que ser, por um lado, a qualidade da intervenção não deve ser quantitativa. Isto é, quantas mais vezes se intervém, não quer dizer que deve ser esse o caminho. Deve ser mais qualitativa, no sentido de ter uma posição estruturada. E por outro lado, a oposição pode necessariamente visar a construção e não a destruição. E, portanto, nós temos sempre uma perspectiva de construção. Foi o que de eu uma disse. Solução para Guimarães, quer em termos de política interna, quer em termos de política externa. E o Francisco Teixeira certamente vais querer também comentar. Sim, Peço que sejas breve, se possível. Brevíssimo. Esta hermenêutica, este conflito das oposições é uma delícia, particularmente... Não vi conflito nenhum. Não, conflito das interpretações. Né? E acho uma delícia especial ver o CDS a criticar o vereador do CDS na Câmara e, portanto, criticar também a coligação Juntos de Guimarães na Câmara. Não parece que foi isso, não parece que foi isso. Não, foi. Bom, doutora Vieira Brito, na visibilidade. E também acho curioso que seja o Carlos Caneja Amorim a interpretar as palavras do Dr. Vieira Brito. Mas... é o que estás a fazer neste momento, Francisco. Sim, mas isso sou eu que sou da oposição, ou do poder, que é a oposição também, a oposição, e não dos Juntos por Guimarães. É curioso, não é? Só quem esteja distraído é que não acha isto uma curiosidade, mas eu sempre direi que a proximidade do vereador do CDS ao PS na Câmara Municipal de Guimarães faz parte dessa tradição de proximidade entre os democratas cristãos e os socialistas. Ora, no passado sábado, para além das eleições no CDS, houve também eleições no PS. Diríamos que Guimarães foi um sábado de eleições. Apesar de nós termos, de não ser hoje o objeto deste programa, Francisco, eu não resisto a uma questão muito rápida. E agora? O que é que se segue? Segue aquilo que é normal nos partidos políticos, é unir o PS, dar uma nova coesão, que é o que já está em curso, aliás. O objetivo, a partir de agora, é caminhar no sentido de se perceber que as listas e as candidaturas extinguiram-se no dia das eleições, e agora o Partido Socialista é apenas um, vai apoiar a Câmara Municipal e vai preparar as eleições de 2025 em unidade com uma energia renovada. É isso que vai acontecer. Carlos Caneja Amorim. É uma nota muito breve, dar os parabéns ao Ricardo Costa e ao Francisco Teixeira, que era seu apoiante por esta vitória. Também não deixar de ter uma palavra para a Sofia Ferreira, porque não deixa de ser interessante para a democracia ter uma mulher a candidatar-se à liderança do Partido Socialista e, portanto, um partido com esta relevância. E quando é assim, acho que devemos reconhecer isso, quer no caso da vitória do Ricardo Costa, quer no caso
da Sofia Ferreira de se ter apresentado a eleições para ser a líder do Partido Socialista em Guimarães. Comentários breves, Maria da Silva. Não, é só também para deixar para dar os parabéns ao Ricardo Costa e dar também aí ao Francisco Teixeira, que fazia parte da lista e da equipa. São os vencedores destas eleições, não é? E por isso não deixo também de deixar uma palavra à Sofia, porque lutou até ao fim e também fez a sua campanha e pretendia, claro, também sair vencedora dela, mas estamos em democracia, as coisas são o que são. Nuno Vieira Brito, não sei se quer fazer algum comentário também a estas eleições. 2 notas breves. Obviamente felicitar o vencedor, esperar que tenha sucesso em unir o PS, parece que é, mas pelo visto parece que já tem, e agradecer que de facto interpretem as minhas palavras, porque eu acho que sempre fico feliz quando interpretem as minhas palavras, porque percebo que tenho que ser mais claro naquilo que digo e, portanto, perceber que de facto quer o Presidente da Comissão Conselhia, quer a Presidente do Plenário, que por acaso é vereadora, estão no seu caminho de fazer uma oposição, ambos, mais forte ao PS. E o Guimarães em Debates cá estará para ver nos próximos tempos até que ponto isso acontece ou não. Bom, estamos a gravar numa quinta-feira, dia em que houve reunião descentralizada da Câmara Municipal de Guimarães. O tema geral da reunião era a ciência e a reunião decorreu no Ave Parque. Uma sessão relativamente longa, sobretudo por parte das diferentes intervenções dos diferentes convidados que a Câmara Municipal de Guimarães fez para esta sessão, o reitor da Universidade de Minho, o representante da diretora do IPCA, da Escola de Engenharia, o professor Rui Reis dos 3Bs, a diretora da Unidade da Universidade das Nações Unidas em Guimarães, enfim, um rol de convidados que fizeram intervenções. No que toca à reunião propriamente dita, não houve, digamos, especiais motivos de grande destaque, mas agora impunha-se ouvir os comentadores do Guimarães a Debate. E eu começava, Presidente, por Carlos Careja Amorim, já que todos os vereadores da coligação Juntos por Guimarães fizeram uma intervenção no período antes da ordem do dia e o Hugo Ribeiro, peço desculpa, durante o período da ordem do dia. Sim, o PSD, demonstrando que o Francisco estava a interpretar muito mal as palavras do Dr. Vieira Brito, demonstrou que a sua variação está em grande forma e, portanto, faz a oposição com a contundência que é devida. Dou 2 ou 3 notas, porque, de facto, a reunião foi bastante longa. Não deixar de elogiar a questão da descentralização desta reunião e julgo que teve, que nesse aspecto, até pelas temáticas que foram abordadas, foi bem mais rica e não foi tão propagandística como foi a que existiu anterior no Laboratório da Paisagem. Honra seja dita. Um dos destaques que nós achámos bastante interessante foi o Dr. Domingos Bragança ter feito referência à Agência do Investimento e Desenvolvimento Económico que pensa criar na Câmara Municipal, porque é importante que o Poder esteja atento às propostas da oposição, porque essa é uma proposta dos Juntos por Guimarães e é sempre bom quando a oposição acaba por reconhecer algum mérito à própria oposição. E, portanto, não deixa de ser relevante que pela primeira vez... não deixa de ser... Porque há bocado o Francisco utilizou que o PS é a oposição à oposição. E eu agora aproveitei para fazer esse raciocínio circular. E para dizer, basicamente, que de facto é uma boa ideia, até porque essa ideia é da coligação Juntos por Guimarães, tarda, esta decisão tarda, mas é uma decisão que se impõe porque, de facto, Guimarães, precisamente para o modelo de sociedade que nós defendemos, atrair investimento que traga empregos qualificados, que permita quebrar o ciclo de um conselho de ordenados mínimos, de facto, é esse o caminho. E, portanto, se o Dr. Domingos Bragança avançar com esse projeto, porque muitas das vezes nestas reuniões promete-se, mas depois não se concretiza, o PSD e o CDS, certamente a coligação Juntos por Guimarães, aplaudirão essa decisão. Sobre o Ave Parque, importa referir aquilo que o Ricardo Araújo referiu, que é a questão de a ideia base da sua construção, digamos assim, ser uma boa ideia, mas que ficou muito longe, no atual, pelo menos, está muito longe daquilo que se propunha fazer. Os números falam por si. E, de qualquer forma, inclusivamente, lamentamos o que aconteceu com o Spin Park e lamentamos que, de facto, inclusive as acessibilidades estão como estão. Vamos ver se a via do Ave Parque avança finalmente, embora, pelo que dizem os estudiosos, não vai trazer
a resposta que se impunha. A questão de termos lá quer a Universidade do Minho, quer o IPCA, mas depois, a nível de habitação, sobretudo a questão das residências para os estudantes, também haver o déficit que é reconhecido. E, portanto, nós esperamos que aquilo que foi dito hoje na reunião de Câmara, quer pela oposição, em termos de proposta e de sugestão, quer aquilo, no fundo, que foi o Sr. Presidente de Câmara admitir que, de facto, há muito caminho para fazer, que, de facto, um e outro se casem e que se concretize, porque, para nós, como eu não me canso de dizer, o superior interesse de Guimarães é fundamental. O Bruno Fernandes, inclusive, trouxe um tema que também nos é bastante querido, que é para as taipas, que é para barco, que é a questão das cutelarias, que, de facto, e aí também louvar a atitude do Dr. Domingos Bragança, que aderiu a essa ideia e que não colocou de parte, sobretudo, a questão da formação nessa área e a questão de dar centralidade às cutelarias, porque na zona norte do concelho, na zona sobretudo das taipas e de barco, de facto, tem uma relevância. Estamos a falar de cerca de 600 trabalhadores, que estamos a falar a nível de quase 50 milhões de euros de produção e, portanto, merece o destaque. E o Dr. Domingos Bragança reconheceu isso. Vamos ver os próximos passos. Nuno Vieira Brito, também que comentário é que faz esta reunião da Câmara e a prestação da vereadora ligada ao CDS? Pois, basicamente há aqui um aspecto que é importante referir, que é a extraordinária dependência que nós consideramos do programa do atual município relativamente aos eixos da educação, da ciência e da investigação. E porquê? Não é que isto não seja a base de qualquer modelo de sociedade que seja mais avançado e mais relevante. Mas a verdade é que nós temos um modelo baseado em tudo isto para criar valor. Não vale a pena, vale sempre a pena ter mais educação, não me interpretem mal outra vez as palavras, não é? Vale sempre a pena ter mais educação, vale a pena ter sempre mais inovação, vale sempre a pena mais investigação, mas isso vale mais a pena com um determinado fim. E esse determinado fim é criar valor. E esse valor não se cria. E, portanto, a transferência daquilo que é o conhecimento para a sociedade não existe. Só existe se houvesse, de facto, estruturas como o AFParque que, na realidade, conseguissem trazer novas empresas e novos desenvolvimentos em determinadas áreas que fossem consideradas estratégicas para este setor. O AFParque está construído fundamentalmente com áreas que são baseadas em administração pública. Universidade, IPCA, laboratórios de ciência. Ou seja, não faz aquilo que deve fazer, que é a transferência do conhecimento e da evolução e da inovação para a sociedade. Poderia fazer para as cutelarias, poderia fazer para o têxtil, poderia fazer para novas áreas que Guimarães se poderia desenvolver. E, portanto, naquilo que é o ponto-chave da finalidade do AFParque, utilizando as palavras do Caneja para não utilizar outras diferentes, ainda falta muito para fazer. E quando nós, na Câmara, temos algum problema, vamos buscar sempre os mesmos. Universidade do Minho, IPCA, Universidade das Nações Unidas. Cada vez que há um problema no modelo da sociedade, são sempre a utilização dos mesmos. Eu às vezes até me pergunto, como CDS, se não valia a pena substituir o reitor pelo Sr. Presidente da Câmara, porque assim tornaria as coisas muito mais baratas. Nós temos que ter um modelo de desenvolvimento da sociedade que não é um modelo da Universidade do Minho. Guimarães não se esgota na Universidade do Minho. Temos muito mais outras evoluções e muito mais outro mundo que leva a que tenhamos que ter um modelo de sociedade diferente. A Universidade do Minho não tem intervenções, ou o IPCA, não tem intervenções em determinadas áreas de desenvolvimento económico. Isto para dizer o seguinte, quando nós falamos do AFParque, o AFParque tem que ser repensado. Ou seja, não pode ser uma estrutura baseada apenas naquilo que são os instrumentos da administração pública, reitorias, IPCAs, o próprio computador, que são importantes porque trazem investigadores e trazem igualmente conhecimento, mas fundamentalmente têm fugido daquilo que é a base fundamental. E tu sugeriu que no Vieira Brito uma espécie de parque industrial clássico ali também? Não é clássico. Todos aquilo que são hoje os novos parques de ciência e tecnologia. Pode ir aos do Porto, por exemplo, que é um bom exemplo, o Inesctec ou outros do género. São parques de ciência cada vez mais desenvolvidos para a criação de empresas, nomeadamente aquilo que hoje em dia são aqueles... Eu não vou utilizar aqueles chavões mais recorrentes,
mas aquilo que tem a ver, ligado com a circularidade, com a digitalização, com tudo aquilo que tem hoje a ver para uma modernização das empresas. Nós temos um modelo em Guimarães de PMEs, ou de micros e PMEs, que têm que ser necessariamente apoiadas em determinadas estruturas. Portanto, aquilo que o AVPark tem que fazer é, para além de incubar, conseguir criar dinâmicas de evolução e de co-criação que sejam suficientemente fortes para reorganizar, revolucionar é um termo da Mariana, mas eu também posso utilizar se ela mas não é bonito, levar, é bonito, se ela não levar a mal, eu também o uso. Pronto. Revolucionar aquilo que possa ser o tecido empresarial de Guimarães. E, portanto, o AVPark tem falhado e acomoda-se em colocar, estamos a falar em alojamento para estudantes. Eu vejo o alojamento de estudantes. Todos nós somos estudantes, com certeza, ou seremos... Os estudantes gostam de estar no centro das cidades, de ter determinadas comunidades. Eu sou professor ainda num sítio onde era um mosteiro. Um dos grandes problemas é que os alunos novos na universidade não gostam de ir para o mosteiro, gostam necessariamente de estar em locais onde são muito mais animados e onde têm muito mais estruturados. Portanto, o AVPark não foi criado para isso. O AVPark deve ser, na minha opinião, na opinião do CDS, e portanto essa, obviamente, a parte da orientação, deve ser criado precisamente para aquilo que cria valor, que é o revolucionar da inovação ligada àquilo que é o tecido empresarial. Ou seja, deveria ser menos campos. E eu aí ponho entre aspas. Sim, não deve ser campos. Um AVPark não é necessariamente feito... Claro. É feito como um centro de tecnologia e de ciência. Não é que utiliza a ciência para a tecnologia e para as empresas. Não é um campus universitário. Campus universitário temos o da Azurém. E assim pode ser dinamizado. E nesta altura até é pequeno. Mas a verdade é que não é isso a finalidade. Vamos ouvir a Mariana Silva também... Se tem alguma proposta revolucionária? Eu acho que proposta assim revolucionária não me parece, até porque estas questões já foram pensadas e já foram discutidas. Mas eu não pude assistir à reunião de Câmara e por isso não sei se algumas das coisas que eu vou dizer foram ditas e se foram, peço que me corrijam, que é para podermos também avançar com essa certeza. Mas há aqui, aquilo que eu percebi, o Sr. Presidente da Junta pede para alargar ali a zona industrial da Gandra, que, aproveitando um regulamento muito apertado e muito criterioso das empresas que poderiam ir ou não para o AVPark, cresceu. Não é? Porque como este regulamento era tão apertado, muitas das empresas que pretenderam ir para o AVPark não conseguiram. E dou como exemplo o Centro de Valorização de Resíduos, que fica em frente à Universidade, fica ali na Universidade do Minho, perto da Universidade do Minho, que pretendeu ir para lá e que fazia todo sentido que lá estivesse. Não é que não faça sentido onde está, mas fazia sentido que estivesse no AVPark, mas não conseguiu por causa deste regulamento apertado. E agora parece-me que a zona industrial da Gandra possa estar aqui com alguns problemas por causa do PDM e faz todo o sentido... Desculpa, Mariana, subscreves algumas das críticas que o Nuno Vieira Brito fazia sobre o funcionamento do AVPark. A crítica de que o AVPark era para as indústrias e que pretendíamos ter lá algumas indústrias de ponta que fossem mais que não aquelas que estamos habituados, de indústria, de calçado e de têxtil. Pretendia-se realmente que ali se instalassem outro tipo de indústrias. Não aconteceu. Porque o AVPark não é de hoje, apesar de nós estarmos a falar da via dedicada ao AVPark. O AVPark é de 2008, 2007, 2008. E por isso, vir agora com estas questões de falta habitação para os trabalhadores, falta transportes, mas isto já faltava antes, não é? Para além deste problema que já foi assumido e que é claro de que as empresas que se pretenderam lá assediar tiveram realmente problemas e por isso a zona industrial de Gandra terá crescido também devido a esta questão. Agora, nós não podemos continuar a ter um concelho que cresce desta forma, que é nós colocamos as indústrias e fazemos casas à volta. Porque não há
transporte público, mas isto nós já sabemos, não é? Não há transporte público, as pessoas constroem as suas casas à volta dos seus locais de trabalho para ser mais fácil a sua deslocação e para no fim do mês não terem problemas na sua economia. E por isso, familiar. E por isso há aqui este erro que se mantém, que é, nós estamos a falar da zona industrial da Gandra e estamos a falar do Ave Parque e estamos a falar da possibilidade destas indústrias poderem ir para ali e dali ser um polo de emprego, não é? Que já deveria ter mais emprego do que aquilo que tem. E depois, mas falta aí a habitação, vamos ter que começar a construir aqui à volta, porque senão... Isto é a falta de planeamento em Guimarães que sempre houve e que, pelos vistos, vai continuar a existir. O caso da residência de estudantes, o que nós verificamos é que o IPCA vai para ali porque há ali espaço. Não se decide se há ali mobilidade, se há ali habitação, se há ali vida, se há ali comércio, se há ali todos os serviços que os estudantes precisam. Ou se é para ali que deve ir. Exatamente, ou se é para ali que deve ir. Mas isso também não compete às entidades avaliarem se de facto aquilo que estão a oferecer é vantajoso ou não. Pois, compete às entidades avaliar, mas dependendo do que lhes é, se têm ou não outras oportunidades, se têm ou não outros espaços à disposição, não é? Se lhe oferecem aqueles em determinadas condições, é normal que aceitem. Mas nós não podemos, é simplesmente... Eu estou a lembrar disso, desculpa, Mariana, um dos pontos de votação hoje no programa, na agenda da Câmara, era precisamente a concessão de um apoio à Modatex, porque se vai instalar nas instalações do estádio do Vitória. E uma das razões que eram apontadas, precisamente, era que a Modatex escolheu aquele local, dada a centralidade que tem. Ou seja, esta entidade cuidou de encontrar um lugar que lhe fosse conveniente. O mesmo não se aplicaria, por exemplo, ao caso que estás a falar do IPCA. Pois, eu não posso, eu não sei quais foram os critérios para aceitar ir para lá, não posso avaliar, nem criticar, nem elogiar, mas a ideia será essa, é procurar um local que tenha as respostas necessárias. Como é óbvio, o Nuno Vieira Brito falava da questão de serem jovens e de gostarem de estar em espaços mais dinâmicos, mas eu colocaria aqui as questões dos serviços, não é? É necessário, os estudantes que vêm de fora precisam de uma série de serviços que ali não têm, não é? E que se continuarmos neste caminho de ali há espaço, então vamos para lá, ou ali há condições para se instalar este ou aquele determinado serviço, então vamos para lá, mas depois não há o resto, não há o transporte, não há habitação, não há quartos, não limitamos aqui a vida dos estudantes ou a vida dos trabalhadores ou o que seja. E por isso, ali no Ave Parque aconteceu este erro, aconteceu noutros parques industriais e pelos vistos vai continuar a acontecer porque associa-se o crescimento dos parques industriais à habitação. Associa-se, quando se fala em habitação, e agora que falamos tanto em habitação nestes programas e que o PRR está tão dedicado à habitação, aquilo que se pretende é que a habitação seja construída de forma a que depois o transporte público tenha o seguimento e vá lá e que tenha também todo o resto, os espaços verdes, os espaços para as crianças, que tenha os passeios, a pedonalização, que tenha todo um conjunto de questões, sim, que tenha um conjunto de questões associadas. Mas eu ainda queria falar das cutelarias, se calhar ouvimos o Francisco e depois eu falo das cutelarias. Tenho a certeza que o Francisco tem um outro olhar e vai-nos mostrar uma outra realidade. A Mariana, depois de ouvir falar em revolução, emocionou. Eu já trago esta emoção, eu trago sempre esta emoção para o programa. Desculpa, António, ter interrompido. Obrigado, Francisco. Enfim, é normal que haja sempre esta questão do meio cheio ou do meio vazio, mas eu acho que é impossível negar. Aliás, o Nuno Vieira Brito até veio aqui com uma tese curiosa, que é a Câmara Municipal de Guimarães dá atenção demais à Universidade do Minho. Faz investimento e tem uma ligação, uma embrincação excessiva com a Universidade do Minho. Foi aqui o que claramente prespassou pela sua intervenção de uma maneira direta, não é? Bom, e é verdade. Já continuas é verdade, foi isso, Nuno Vieira Brito, demasiado. Eu acho que hoje estou a ser muito interpretado e fico lisonjeado. Parece-me que estamos aqui na fase redutora das minhas palavras. Aquilo que eu disse e volto a dizer é que Guimarães é uma cidade ou um concelho que tem mundo. E o mundo não se esgota na Universidade do Minho. Essa foi a minha filosofia e continuará a ser a minha filosofia. Interpretem-na da maneira que quiserem, mas essa é a minha filosofia. Eu acho que o mundo
o Guimarães e o mundo vai muito longe de uma só universidade. Está esclarecido. Francisco. Pois, exatamente. Eu tenho um hábito velho, vindo da faculdade, que é de ser capaz de tomar notas ipsis verbis do que as pessoas disseram. Aquele hábito que se tinha quando andava na faculdade de escrever apontamentos à pressa. E, portanto, foi dito... Quase que sabes estenografia. Quase que... E, na verdade, a minha letra é quase estenografia, mesmo, para quem a vê. São sempre os mesmos. Guimarães não se esgota na Universidade do Minho. Bom, e há uma crítica do modelo de desenvolvimento do AVPARC, da parte de Vieira Brito, do CDS, que ele representa, clara. É uma crítica que eu acho, não é uma questão de justiça ou injustiça, é uma questão de opção. Vamos já ver, se há política que de facto é uma política clara e objetiva, é a profunda ligação que a Câmara de Guimarães estabeleceu com a Universidade do Minho, com o IPCA, com a Universidade das Nações Unidas, alavancando o desenvolvimento da Universidade do Minho em Guimarães. Por razões mais ou menos óbvias, que eu pensava, pelo menos que eram óbvias para toda a gente. É que justamente a Universidade do Minho é o principal ator científico de Guimarães e da região. É o principal ator científico, é um dos principais atores económicos, é um dos principais atores sociais e culturais da região e de Guimarães, e, portanto, a proximidade e a embrincação entre os interesses de Guimarães e os interesses da Universidade de Minho são mais que óbvios. E de facto, o Partido Socialista e a Câmara de Guimarães têm tido, ao longo deste tempo todo, uma política muito direcionada para a solidificação e o envolvimento da Universidade de Minho em Guimarães. Quer dizer, na verdade, a ideia de criar um novo campus da Universidade de Minho em Couros é uma ideia magnífica. E é uma ideia magnífica que tem vindo a ser construída com uma densificação cultural, uma densificação científica. Mas voltando ao que faz com que... Não, uma coisa está ligada à outra. Que faz com que a Universidade de Minho seja... O teleférico. Continua vazio o AVPARC. Que seja com que faça com que a Universidade de Minho seja o principal, aliás, como é globalmente em Portugal a universidade, é o principal agente científico. Quer dizer, a investigação científica passa na ordem dos 90% pelas universidades portuguesas e seria estranho que Guimarães não tivesse isso em conta. Essa estratégia sobre as críticas que também faz à falta de planeamento. Essa estratégia também foi desenvolvida pelo AVPARC. De facto, a administração pública, como chamou o Nuno Vieira Brito, a administração pública que é a Universidade do Minho, que é o IPCA, mas que é o principal produtor de conhecimento e de transferência de conhecimento. Não, o Instituto 3B e a Escola de Engenharia da Universidade do Minho são dos maiores produtores de patentes do país, como hoje ficou demonstrado e como já se sabia, justamente patentes que são transferidas direta ou indiretamente para a produção industrial, para a produção comercial e para a produção social, para o desenvolvimento social. Justamente porque... Mas uma das críticas, desculpa, penso que era o Nuno Vieira Brito fazia precisamente essa falta de transferência de conhecimento mas não corresponde. Para as micros e mas não corresponde, porque justamente o Instituto 3B é o maior produtor nacional de patentes. Quando se patenteia um produto ou uma ideia, essa patenteia-se justamente na perspectiva de que ela possa dar lucro, não um lucro imediato. Quer dizer, a patenteação de uma ideia, de uma tecnologia, tem que ser sempre medida a prazo. Bom, há algumas que explodem imediatamente, mas têm que ser medidas a prazo. E o Instituto 3B, que está no Parque de Ciência e Tecnologia também, é justamente um exemplo à contrária daquilo que o Nuno Vieira Brito dizia. Há falta de habitação ou de alojamento, nomeadamente na área do Parque de Ciência e Tecnologia. Sim, há falta, como há falta globalmente em Guimarães. Já chegamos longamente a essa conclusão. Mas a verdade é que a zona das Taipas, a zona das Taipas, não só da freguesia de Caldelas, mas a zona das Taipas, são um polo de desenvolvimento urbano novo, enfim, com um crescimento mais densificado nos últimos anos, que deve ser continuado, que espera-se que venha a ser continuado na estratégia de renovação do PDM e a própria estratégia de criar habitação para jovens e estudantes dentro do Instituto do Parque de Ciência e Tecnologia é uma estratégia que visa dar alguma resposta
à procura de habitação. Bom, a ideia de que os estudantes não gostam de ficar junto dos bares e não gostam de ficar junto da universidade, hoje não pega, porque as universidades estão cada vez mais, por exemplo, em Portugal, pelo menos em outros sítios da Europa também, a descentrar os seus campos universitários, a descentrar, basta ver com o que acontece com a Universidade Nova. Não concorda. Sim, é normal, pode não concordar, mas, por exemplo, basta ver o exemplo da Nova, criou um campus de raiz. Não é? Um campus de raiz descentrado de Lisboa e que não é propriamente à beira dos bares quer dizer, vou pedir para concluir. Bom, mas eu acho que não utilizei tanto tempo como as outras pessoas, pois eu sei que sim, mas só rapidamente, é evidente que os transportes têm que ser otimizados. Bom, é uma evidência, não vale a pena negar isso, mas que há passos dados no âmbito do PDM, ou a dar no âmbito do PDM e no âmbito da habitação para jovens, eles estão a ser claramente dados. O facto de haver um grande investimento e entrosamento com a Universidade do Minho no AFPARC, para mim é uma medalha política, é uma mais-valia política, e não pode, em nenhuma circunstância, eu até estou um bocado surpreendido, devo confessar, ser apontado como uma menos-valia do AFPARC. Bom, se era bom que o AFPARC pudesse ter mais indústrias autonomizadas diretamente. Bom, claro que é sempre bom. Nuno Vieira Brito, posso-lhe pedir um minuto apenas? Para um comentário breve. Pode. Eu acho que, de facto, eu estou um bocado confortável, porque sendo professor universitário, estou a jogar no meu campo. E se nós olharmos para aquilo que tem sido a tendência dos alunos do ensino superior, tem-se visto que, de facto, quer as universidades de Lisboa e do Porto têm sido cada vez mais aumentando a sua procura e a sua evolução, e tudo aquilo que são as outras universidades, quer politécnicos do interior, têm reduzido quer a sua própria afluência. Portanto, não é por mim que entenda que, de facto, os jovens querem procurar os sítios mais urbanos, é, de facto, uma tendência que tem ocorrido nos últimos anos e que é clara nessa observação. Portanto, aquilo que eu disse com alguma afirmação. Aquilo que eu volto aqui a dizer e a afirmar é que entendo que Guimarães não se pode reduzir a um determinado espaço, a uma determinada ciência, a uma determinada evolução. E se Guimarães apoia essas universidades, tem que ter de retorno aquilo que é o apoio às suas indústrias, o apoio aos seus cidadãos. Quando nós fazemos uma patente para o mundo, uma patente generalizada. E muitas vezes esse retorno e esse financiamento que é dado aos institutos, às universidades, que não estou a dizer que não seja dado e que me parece correto, muitas das vezes não se traduz em retorno económico para o seu concelho e para o concelho do seu desenvolvimento. E é a sociedade, nesta altura, eu, como presidente do CDS de Guimarães, é obviamente da parte do CDS de Guimarães que quero que Guimarães seja mais forte e mais desenvolvido. Mariana Silva, comentário breve. Não vou comentar. Eu vou aproveitar para acabar a ideia que trazia, que é as cutelarias e a valorização das cutelarias. Nós estamos a falar de uma qualidade, não é? Há qualidade nas cutelarias em Guimarães e no seu produto, e por isso havia aqui um caminho que se devia fazer, e falávamos há pouco que se trazia propostas, e esta é uma proposta antiga que não ouvimos hoje, penso eu, mas que eu não li na imprensa, que era o Museu das Indústrias, o Museu das Cutelarias, mas o Museu das Indústrias que a CDU já propôs, onde poderíamos ter todas as questões, o calçado, o têxtil, as cutelarias, os pentes, os plásticos, todo este conjunto de história que temos na área industrial e que já esteve prometida para a fábrica do Castanheiro, mas entretanto foi mais um anúncio que desapareceu com a venda da mesma, não é? Porque dentro deste espaço poderíamos ter toda esta história que faz parte de Guimarães e que valorizaria as cutelarias que hoje foram tão valorizadas e que merecem ser. Agradeço a tua capacidade de circunscreveres ao minuto. Carlos Careja Amorim, é exemplo da Mariana. Um minuto. Muito brevitatis causa, não é? Basicamente, eu por vezes até aqui eu cito o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, mas aqui chamam-lo basicamente porque vejo um bocadinho do Dr. Nuno Vieira Brito um pouco como essa referência da preocupação, sobretudo na ligação ao mundo rural, e houve algo que se passou, e sobretudo a questão do PDM e da gestão de solos, e houve um princípio novo que foi estabelecido pelo Dr. Domingos Bragança, que foi, e que de facto acho que devemos todos pensar sobre ele, que é a questão que ele defendeu de devemos pensar na proximidade entre as fábricas e a habitação.
criar aqui um novo modelo, até porque ele diz que há aqui depois ganhos ecológicos, que ele fala da pegada ecológica, mas de facto devemos ter algo... Mas planeado, claro. E, portanto, não aconteceu nos últimos anos. Não vou negar uma ciência que conheço, porque também acho que nós hoje em dia todos nós temos esta preocupação ecológica, mas este modelo e este anúncio feito assim a seco e sem a devida preparação deve merecer a nossa atenção e, sobretudo, fazermos aqui uma filtragem para perceber o que é que ele quer dizer com isso. Porque não vamos construir fábricas coladas a casas nem coisas do género. Temos que ter a devida profissionalidade. Não estou a dizer que foi isso que o Sr. Presidente disse, mas julgo que devemos fazer uma análise, porque eu gosto de ser honesto com a interpretação que faço do que as pessoas dizem, não gosto de reduzir aquilo que as pessoas dizem e, portanto, espero que tenha sido essa a sua intenção. Francisco Teixeira, brevemente mesmo. Até porque estás com dificuldades na voz. Pois estou, com dificuldades na voz. Só por isso. É verdade. Não, é muito rápido. Quer dizer, não há patentes para Guimarães, não é? Como se imagina. Quer dizer, uma universidade fazer patentes, não há. Esta história das universidades, quer dizer, não é preciso ser professor universitário para saber que não há patentes para a paróquia, não é? A Universidade do Minho é uma universidade para o Minho, para o mundo. E, portanto, se patenteia grandemente na Universidade do Minho em Guimarães, patenteia-se para o mundo e também para Guimarães. Como é evidente, o que é um sinal de sucesso daquela escola, em particular, daquele Instituto de Investigação e Desenvolvimento daquele particular, e que está em grande parte sediado também em Guimarães. Ou presente em Guimarães, mais exatamente. Muito bem. Apesar de já termos ultrapassado o tempo que tínhamos disponível para o programa, eu, como sempre, deixo aqui um minuto, mas é mesmo um minuto, Carlos Caneja Amorim, para nos dizeres aquilo que, na tua opinião, deveríamos ter falado e não falamos. António, tentando ser então, indo ao assunto, e julgo que todos perceberão o porquê de eu falar nele, eu queria de facto falar naquilo que o arcebispo de Braga fez em Joane, Dom José Cordeiro, em que pediu perdão pelos crimes, digamos, pelos abusos de menores que têm sido denunciados e que têm sido reportados como factuais. E, de facto, eu como cristão católico, no fundo, como católico do Novo Testamento, entendo que é este o caminho. Nós, a Igreja, temos que pedir perdão para depois, no fundo, não temos que pedir desculpa por sermos católicos. A Igreja Católica, da qual eu sou parte integrante como pessoa de fé, tem, de facto, do parte do passivo, alguma parte para assumir as nossas chagas. Falo da relação ao papel da mulher, à questão, inclusivamente, da importância da ciência, falo a questão e até da questão democrática, falo, inclusivamente, até, para além dos abusos, a questão do encobrimento por parte da hierarquia da Igreja, porque nós não podemos esconder, nem podemos estar a minorar aquilo que aconteceu. E, portanto, tenho orgulho que, de facto, o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, tenha tido essa atitude em Joane. Esperando que tenha gostado de estar connosco, mesmo assim, não resisto a perguntar-lhe se havia alguma coisa que estava à espera que falássemos e não falamos. Eu acho que há um problema que nos transcende nos dias de hoje, que é a escalada de guerra na Ucrânia, que tem tido consequências muito grandes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista daquilo que, igualmente, já hoje tem efeitos muito grandes em Portugal, nomeadamente aquilo que tem a ver com o aumento do preço da cesta alimentar. E esse é um grande problema do aumento da cesta alimentar. E o que é que nós devemos fazer, nós portugueses, à nossa medida? E utilizando as pequenas cadeias de comercialização, que é um tema que eu e a Mariana comungamos, e já que se falou na parte católica e na Revolução, eu aqui também já vou dizer os pontos, é um tema que nós comungamos e que, de facto, deve preocupar para os próximos tempos. Francisco. Muito rapidamente, eu aconselho as pessoas que possam ir ao espaço da Associação Artística Vimaranense no próximo sábado à noite, onde vai ser apresentado um livro do Moncho Rodrigues, que se chama O Dia em que a Morte Nasceu, um livro para crianças, e seguida de um monólogo, também da autoria do Moncho, interpretado por Pedro Giestas, que se chama A Visita. É uma oferta da Associação Artística aos vimaranenses. Vão até ao nosso espaço, que acolherá livre e gratuitamente as pessoas até ao espaço disponível.
Mariana, sei que também queres falar de alguma coisa que não falamos. Geralmente devíamos ter falado e não falamos, não é? Mas desta vez falamos, mas não vimos. E eu hoje trago imagens daquilo que temos falado do bairro da Emboladora e para percebermos aquilo que temos falado nos últimos tempos e que é uma necessidade urgente a estas obras que não podem ser só no exterior, mas têm que ser também dentro das casas. Os técnicos do IRU vão lá, tiram fotografias, falam com os moradores, mas não resolvem o problema e são problemas graves que trazem graves problemas de saúde também para aqueles habitantes e por isso é necessário resolver rapidamente este problema. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, obviamente agradecendo ao Dr. Nuno Nogueira e Brito a amabilidade que teve em aceitar o convite para estar aqui connosco, a refletir um pouco também sobre Guimarães, tal como o programa diz, somos Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e os mesmos protagonistas e mais alguns convidados que aceitarem o convite que sempre fazemos para participarem connosco neste Guimarães em Debate, que poderá continuar a ser seguido nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.